paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Hoje estamos reunidos mais uma vez para a nossa 14ª aula. Um tema, o Deus da Aliança. Essa aula, gente, não é puxando preferência para ela, não. Mas ela vai ser um marco no entendimento a respeito de Deus Pai. E vocês vão ver como muita coisa vai fazer sentido, ok? Mas antes, vamos orar? Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que temos, Deus. Oportunidade essa que é ímpar e extraordinária. Oportunidade que temos de falar contigo, de poder ouvir a tua voz, de poder estar reunidos, mesmo que cada um em cada lugar, Deus, para estarmos estudando e cultuando, Deus querido, entregando a ti, Deus, o nosso melhor. Pai, quero te pedir, visita cada um dos teus filhos, visita a mente, o coração, a vida financeira, a vida espiritual, a saúde, Deus querido, a mente, Deus. Visita lugares, Deus, escondidos, cura feridas, Deus querido, que está há muito tempo aberta, Deus querido. Que esse ano, Deus querido, seja o ano de cicatrização. E que tudo aquilo que fizermos para o teu nome, Deus querido, que seja para a sua glória, não para nós mesmos, Deus querido, porque o objetivo aqui é te glorificar em todo o tempo. Continua conosco, nos dê clareza e entendimento. É o que eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enfim, vamos começar? Para a aula não ficar muito longa, porque eu sei que o pessoal tá bem envolvido com a Copa, ok? O tema da aula é o Deus de Aliança. Eu coloquei tipo um prólogo aqui, a saída do Egito. A gente, para quem não ainda é novo e não entende, eu tenho o costume de fazer o quê? Eu leio todo o material, não todo, eu leio uma parte do material e depois eu vou dialogando acerca daquilo que está descrito dentro do material, ok? Eu leio, falo um pouquinho, leio, falo um pouquinho. A saída do Egito. Na noite da Páscoa, depois da 10ª praga, os israelitas saíram apressadamente de Ramsés, rumo a Sucote. Eram muitas pessoas, cerca de 600 mil homens a pé. Isso aqui eu já falei para vocês, acho que 1 milhão de vezes sobre essa quantidade. Acho que toda aula parece que uma vai conectando com a outra e a gente acaba sempre tocando nos mesmos assuntos. Isso é bom porque vai nos fazer sempre lembrar. Eu tenho certeza que se alguém perguntar para você assim, poxa, quantos homens saíram do Egito? Você vai saber de cor, que foi 600 homens. Isso só homens. Só que tem um porém que às vezes a gente lê rápido e a gente não percebe, ou a gente esquece. Eu não sei o que acontece, mas a gente esquece que não foi só israelitas que saíram, não foi só o povo de Israel que saiu de dentro do Egito. O mesmo texto, ele vai falar que saiu também com eles uma grande multidão de estrangeiros e muitos animais. Calma, que eu vou explicar mais pra frente. Eles partiram sem pão levedado, porque não houve tempo para reparar. A pressa mostra que a libertação foi imediata e decisiva. O que aconteceu? Na noite da 10ª praga, eles saíram logo após esse acontecimento. Então, foi no mesmo dia. E é interessante, mas vamos voltar lá para cima primeiro. Sobre a Páscoa. Há alguns conflitos, né, para a gente compreender. E ele faz todo sentido, é extremamente relevante. Essa Páscoa aqui é a Pesach. É a Pesach da tradução judaica. Não é a nossa Páscoa cristã. Por que eu tô falando isso? Você vai ver que o sentido com o tempo ele vai mudar. Dentro desse período, Deus vai pedir para eles comemorarem esse período. Deus vai começar a dar norma para eles, assim que eles saem do Egito, dizendo, olha, vocês precisam fazer assim, eu quero vocês assim, desse jeito. Porque imaginem, eles saíram de um lugar cheio de paganismo, cheio de cultura, com vários deuses. Era uma terra que estava assim de estrangeiro. Gente, quando eu falo de estrangeiro, eu não estou falando só do povo de Israel. Eu estou falando de toda aquela região do Oriente Médio que foi procurar abrigo no Egito. E Deus, ele é extremamente inteligente. Por que ele é extremamente inteligente? A descendência precisava ser a de Abraão,
Não, ele poderia ter escolhido qualquer outro povo, mas ele escolheu um povo no caso do Abraão, que o amava, e esse povo, que o destino dele seria o Egito, de qualquer forma. Então, isso nos mostra que ele poderia ter escolhido qualquer outro povo. E é interessante porque, na época de Abraão, já existiam sacerdotes, já existiam pessoas que falavam com Deus, pessoas que viviam basicamente para o ministério com Cristo, e não foram eles que foram escolhidos. E isso é muito conflitante. Às vezes eles nasceram, foram criados para estar naquele lugar, mas Deus é o único que conhece o coração. E ele falou assim: não quero esse daí, não. Eu quero aquele lá, ó, que não tá gerando expectativa nenhuma. Eu quero aquele lá que ninguém acredita. Eu quero aquele cara lá que parece que a vida dele não vai dar em nada. É aquele que eu quero. E é assim que ele faz com Abraão. Tá, e qual é a diferença, Michele, da Páscoa cristã para a Páscoa judaica? A diferença é que a Pessach, ela é uma comemoração de memória desse período que vai marcar a libertação do povo de Israel, a saída do povo de Israel do Egito. Essa comemoração deles dura aí entre 7 a 8 dias, dependendo da localidade, dependendo da tradição, porque eles cumprem dentro desse tempo, eles cumprem muitos rituais, tá? Todos descritos na Bíblia. Estou falando da Páscoa judaica. Dentro dessa Páscoa judaica, o que acontece? Eles vão comemorar esse Pessach, é Pessach que eles falam? É Pessach. Esse Pessach vai ser a passagem do anjo da morte. Eles vão comemorar como se eles tivessem recebido o livramento da morte através do sangue do Cordeiro, né? Eles vão comemorar que Deus livrou eles do anjo da morte, como eles não foram afligidos, e também da saída do Egito. Então, esse é o significado da Páscoa judaica. A Páscoa cristã, ela é um pouco diferente. Em qual sentido? Não é tão diferente, é um complemento. O que acontece? Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus foi morto, esse tempo frio me deixa com muita alergia e toda hora eu fico salivando o tempo todo. No período em que Jesus foi morto, tava no período desses 8 dias, que era no período de comemoração deles. Isso lá no Novo Testamento, eles preservaram, eles mantiveram toda essa tradição. Quando Jesus Cristo é crucificado dentro desse período de festa pascual, os crentes judeus que tinham se convertido a Cristo Jesus dentro desse período vão olhar para Cristo sendo crucificado e vão lembrar. Porque, gente, as coisas de Deus são extremamente inteligentes. Os planos dele parece que são pincelados, são obras de arte incríveis. Ele planeja tudo nos mínimos detalhes. Quando eles olharam para Cristo na cruz sendo crucificado, eles olharam e viram Cristo como um cordeiro pascual. E eles olharam assim, pois pensaram, refletiram, isso é minha cabeça, tá? Eles refletiram basicamente assim: lá atrás, no Egito, um cordeiro teve que ser sacrificado. E o sangue dele nos deu livramento da morte, da morte física, né? Do anjo da morte. E é interessante porque agora, quando Jesus ressuscita, preste bem atenção, Jesus ressuscita dentro desse período de Páscoa, eles vão ver Jesus inaugurando a nova vida que ele tanto fala, que ele tanto promete, que é a vida com Cristo. E aí o sentido muda, porque eles vão ver que aquele cordeiro lá atrás salvou eles da morte, mas Jesus agora traz eles para a vida eterna, salvando e resgatando eles do pecado e da morte espiritual também, e lógico que também da morte eterna, porque agora quando isso acontece, é um rompimento. E é interessante porque quando isso acontece,
Jesus literalmente se tornou o caminho de acesso para Deus. Eles não tinham acesso a Deus. Era uma pessoa aqui, uma outra pessoa ali. O véu do templo se rasga e todos agora têm acesso. Mais à frente em Atos, a gente vai ver o Pentecoste acontecer. É onde o Espírito Santo olha para eles que estão adorando, que estão cultuando, vai olhar, a minha casa está pronta. Agora, gente, olha isso, é minha mente, né? Pode parecer loucura para vocês, mas o Espírito Santo tá lá, eu imagino no céu, né? Vamos falar assim. O Espírito Santo tá lá, ele olha para Jesus e ele acha o caminho. E o caminho vai dar em quem? Em Pedro, no povo que estava lá no Pentecoste. Vai dar aqui em mim. Jesus é o caminho pelo qual o Espírito Santo vem e junto com Deus fazem morada em mim e em você. Faz sentido para você isso? Então, quando Jesus morre, ele inaugura um novo tempo de vida eterna. Tem alguns sentidos que a gente precisa ficar bem atentos, porque quando... Vamos deixar mais pra frente, porque eu acho que eu vou adiantar de novo o material, aí depois eu vou ficar sem ter o que falar, né? Vambora, tá. Deus aqui cumpriu a promessa feita a Abraão. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar, tá? Vocês já sabem disso no privado. Eu me refiro ao Deus que disse em Gênesis que a descendência de Abraão seria estrangeira numa terra alheia, sofreria opressão por muitos anos, mas que Deus julgaria a nação opressora e faria o povo sair com muitos bens. O Êxodo mostra exatamente isso. Houve escravidão, opressão no Egito, houve juízo sobre o Egito, as pragas e a libertação. E o povo saiu levando riquezas e rebanhos. Isso confirma que Deus é fiel à sua aliança. Agora é muito importante, e deixa eu deixar claro que às vezes pode se confundir. Isso não significa que Deus planejou a dor e a escravidão como parte de um projeto maldoso. A aliança de Deus com Abraão é uma promessa de presença, proteção e futuro. A escravidão aconteceu dentro de uma história humana marcada por escolhas, injustiças e pelo poder de nações e sistemas humanos. Deus, sendo soberano, conhece o futuro e anuncia o que vai acontecer. Mas conhecer e prometer não é o mesmo que causar o mal. Em outras palavras, Deus prevê e promete restauração. O sofrimento foi fruto da realidade humana e do mundo caído. Então, olha que interessante aqui. Pra gente prestar atenção. Presta bastante atenção nisso. Às vezes, a gente pode olhar para o Deus do Antigo Testamento e achar que ele é muito diferente do Deus do Novo Testamento, de Cristo Jesus. Mas por que isso? Porque agora a gente está em um tempo diferente. No Antigo Testamento, a gente está no tempo da aliança, vocês já sabem disso. A gente está no tempo da aliança. Então, Deus, ele fazia... O tempo da aliança é como se fosse o tempo de acordos, vamos dizer assim. E ele não muda a palavra dele, ele não volta atrás daquilo que ele prometeu, mas é interessante que durante todo o Êxodo, durante todos os livros mais pra frente, a gente vai ver que as minhas escolhas, que as escolhas do povo descrito na Bíblia, eles vão alterar os projetos de Deus. Aí você fala assim, Michele, mas como assim? Que loucura é essa? Deus nos criou com a habilidade única vou te dar um exemplo, a gente consegue pensar em várias soluções, em várias escolhas. Eu preciso fazer algo. Por exemplo, eu preciso colar essa folha. Vou recortar a folha e vou colar ela na minha Bíblia. Para o material ficar ali, para eu, toda vez que eu abrir, eu conseguir me lembrar e estudar. Enfim. Eu posso pensar aqui numa possibilidade, gente, estou tentando criar uma metáfora bem simples para ficar bem compreensível. Eu posso procurar fazer o quê? Eu tenho uma cola branca aqui, mas eu sei que a cola branca, ela, na página da Bíblia, ela vai absorver, a cola vai absorver e a página vai enrugar, porque as páginas da Bíblia são muito finas. Então tá, qual seria a melhor cola para mim usar? Seria a cola silicone, a cola bastão? Nenhuma dessas é uma boa opção. Talvez eu chegaria à conclusão de que a melhor conclusão é a fita que eu não tenho, que é a fita dupla face. Ok. Só que aí eu não tenho. Eu tenho a liberdade de
comprar a fita dupla face, ou eu simplesmente posso usar a cola branca que tá aqui na minha frente. Só que isso são escolhas. Você tá vendo? Tem uma solução. Tem algo propício, algo adequado, mas a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de escolha me faz escolher aquilo que eu sei que não é bom. Isso se chama liberdade. E todos, desde que nascemos, todos desde que nasceu, têm, ok? Então, quando Deus, lá atrás, ele fala para Abraão, se você não ficar atento a isso, você vai achar que Deus está você vai achar que Deus está profetizando, não, que ele está falando que vai fazer mal para o povo. Mas não é isso. Eles estavam dentro de um diálogo. E ele começa a dizer para Abraão as coisas que vai acontecer. Eu imagino Deus contando assim: olha, Abraão. Deus faz as promessas, né, para Abraão. E ele fala: olha, eu escolhi você, a sua descendência, o seu povo. Gente, entenda o contexto da narrativa. Abraão e os descendentes dele, lá vamos avançar mais um pouco. E é interessante porque quem entrou lá não foi Abraão, foi Jacó. Jacó com as famílias deles, com os descendentes dele. Mas Deus conversa com aquele que escolheu lá atrás, o Deus da aliança. Ele fez acordo com quem? Com Abraão. Ele escolheu foi quem? Abraão. Jacó é descendente dele, então eles vêm recebendo tudo isso. Deus, em um determinado tempo, a nível de intimidade de Abraão com Deus estava tão assim, que Deus vai olhar para ele e vai dizer: olha, Abraão, vai acontecer isso. Eu imagino a expressão, e minha cabeça, essas coisas assim que eu falo que imagina, é tudo na minha cabeça. Eu imagino Abraão ficando triste por saber que eles vão ser escravizados e que eles vão sofrer durante tanto tempo. Deus vai dizer para eles que é 400 anos. Deus, tudo esse imagina é tudo eu. Eu imagino Deus olhando e falando assim: fica tranquilo, Abraão, porque eu vou punir a todos aqueles que oprimirem o meu povo. Ele já deixou claro para Abraão que ele, a descendência dele, eram escolhidos. Então, quando Deus fala isso para Abraão, ele não está profetizando, ele não está predestinando, que nem as pessoas falam: ah, mas Deus predestinou que os israelitas seriam escravizados, essas coisas todas. Não foi isso que aconteceu, não. Deus está contando o que aconteceria. Lembra da linha do tempo? Tem a linha do tempo. Deus está fora dessa linha do tempo, como o rio. Eu acho que teve uma aula que eu fiz essa ilustração para vocês. E Deus fica em cima da montanha, olhando como se essa linha do tempo fosse esse rio. E ele fica acima da montanha, uma montanha muito grande, vendo toda a linha do tempo. Então ele consegue, gente, e é louco porque depois que o povo chega no Egito, eles vão se perdendo. Chega a um ponto de passar a geração de José ser esquecido. Chega a um ponto deles esquecerem de Deus. Aí até que vem a família de quem? De José. Nasce a família de José. E a família de José são pessoas diferentes. Eles se lembram de Deus. E eu acho que... Ai, gente, que José... Perdão, vem a família de Moisés. Ai, Jesus, me perdoa. Perdoa, gente. Vem a família de Moisés. A família de Moisés, dentro desse contexto, eles vão se voltar a preservar, a cultuar a Deus. Lá na frente, Deus vai olhar, quando ele chama Moisés, ele já sabe que Moisés tá com o coração indignado. Deus estava esperando a pessoa certa. Gente, isso é tão lindo. Por quê? Quando Deus tem algo para fazer na minha e na sua vida, pode ser que não vai ser com 15 anos, vai ser com 30 e poucos anos, mas vai acontecer. Pode ser que vai passar gerações e décadas até a pessoa certa chegar, a pessoa certa nascer para cumprir aquele propósito específico. Simples assim. Foi o que aconteceu. Michele, mas por que tanto tempo? Porque eu acredito. Agora, eu acredito, tudo eu. Eu acredito que não tinham adoradores, não tinham pessoas, como é que eu falo, sinceras com Deus. E isso aqui é muito importante. Por quê?
Deus, ele honra para preservar a sua aliança. E todas as vezes que você relembra a Deus da aliança que ele te fez, da promessa que ele te fez, ele sempre confirma. Ele sempre usa alguém para falar com você, ele sempre usa alguém. Eu imagino que nesse período, você vai ver que a família de Moisés. Por que eu acho que é isso? Porque a Bíblia vai fazer muita menção sobre a família de Moisés, sobre os costumes deles de adoração, como eles já tinham o costume de organizar o povo, de trazer o povo para perto de Deus, de juntar um povo para cultuar. A mãe deles, que era aquela mulher, sabe, crente, crente, crente. Então, tudo isso é um enredo. E é interessante porque o povo que estava no Egito não era só os israelitas, eram vários estrangeiros. Quando a Bíblia vai dizer que veio multidão de estrangeiros com ele, você pode se levar pela ideia de acreditar que era só israelitas que eram, ai meu Deus, oprimidos e escravizados, mas não. Todos os estrangeiros, todo aquele povo no período de fome. Agora vamos voltar para José. Aquele período, quando José ele vai e ele organiza os celeiros, onde ele torna o Egito próspero, todo esse período de prosperidade, vai atrair muita gente, porque estava tendo uma grande fome na terra. Agora, olha o plano de Deus se agrupando. Por que o plano de Deus está se agrupando? Porque vai vir gente de toda parte do Oriente Médio. Vocês sabem que o Oriente Médio é o local ali, né? Vocês já sabem disso desde as primeiras aulas. Vai vir toda a gente do Oriente Médio. A gente está falando aí dos primeiros séculos do mundo. Vamos colocar assim. Tô falando de séculos, tá? Não tô falando de anos. Vai vir toda a gente daquela região para buscar abrigo aonde? No Egito, porque o Egito se tornou uma potência e aonde não tinha mais recursos no Egito vai ter. Tinha outros lugares, lógico que tinha, mas estavam fracos. E ali é interessante porque vai vir gente de tudo quanto é parte, de tudo quanto é lugar. E dentro desse contexto, eles também vão sofrer, vão ser escravizados, mas também serão libertos. Mas o acordo, a aliança foi feita com o povo hebreu, com o povo de Israel. Então, o destaque vai ser sempre para Israel. Quando eles saem do Egito, eu acho que eu estou adiantando ela de novo. Quando eles saem do Egito, Deus vai chamar eles, vai dizer: olha, vocês ainda não podem participar da Páscoa, porque vocês ainda não são meus. Vocês não são meu povo, mas vocês querem ser? Façam a circuncisão. Aí Deus vai começar a dizer para eles o que eles precisam fazer para eles serem, para eles fazerem parte da grande família, do grande povo de Deus. E depois que eles fazem isso, e que é assim que eles conquistam a salvação deles, através da obediência e de cumprir tudo aquilo que Deus já tinha falado com eles. Era assim que eles alcançavam a salvação. Ok, vambora. Eu falei tanto que eu nem lembro aonde eu parei. Para entender melhor essa dinâmica, pense assim: quando um povo se afasta de Deus, perde a proteção moral e espiritual que a aliança traz. A Bíblia apresenta a ideia de que o pecado e a desobediência abrem espaço para opressão e consequência. Isso aqui é falando sobre o tempo de sofrimento que eles passaram no Egito, tá? Por exemplo, não foi Deus que predestinou, não, Deus não predestinou o mal para ninguém. Foi ações e escolhas humanas, líderes perversos, tudo isso culminaram para esse grande sofrimento, o afastamento do povo. Gente, é questão da gente analisar. Um Deus que ele simplesmente decidiu punir aquele povo opressor. Ele chegou a um ponto que ele disse: vou enviar as pragas. Olha tudo que ele fez para tirar aquele povo daquele lugar. Vocês acham que se tivesse alguém se levantado antes, teria durado 400 anos? Não. Se alguém tivesse se levantado, tipo, 50 anos depois da morte de José, que começaram a ser assolados, Deus teria talvez olhado para Abraão e falado: Abraão, eu vou ficar só 250 anos.
mas não teve. Então, Deus, ele não está predestinando, ele está olhando lá na frente, dizendo o tempo exato que isso vai acontecer. Não é predestinação. Algo que nós fomos predestinados é para salvação. Isso sim, é predestinação. Só que também é uma escolha. Vambora. Agora eu contextualizo o capítulo 13 de Êxodo, tá? Tudo isso é falando sobre Êxodo, tá? Êxodo 13, que vem logo depois dessa saída, 12 e 13. Nesse capítulo, Deus dá instruções que marcam a identidade do povo livre. A instituição contínua da Páscoa, que nem eu já falei para vocês. A santificação dos primogênitos e a orientação sobre o caminho a seguir. Deus exige separação, porque ao libertar Israel, ele estava formando uma nação consagrada. Um povo que deveria lembrar sempre que sua liberdade veio de Deus e viver de modo diferente das nações ao redor. Essa separação não é um capricho, mas uma forma de proteger a identidade e a missão do povo. A circuncisão aparece como sinal físico dessa aliança instituída já em Gênesis 17 e continua sendo importante. Ela identifica quem pertence à aliança e quem pode participar plenamente dos ritos, como a Páscoa. No contexto imediato do Êxodo, a circuncisão também funciona como critério para a inclusão na comunidade que celebra a libertação. Por isso, a lei dizia que o escravo comprado só poderia participar depois de ser circuncidado. Tá, a lei dizia quando? Lá no Egito, ainda dentro dos costumes judaicos, porque eles tinham os costumes deles. Gente, eu tô com o Egito na cabeça ainda. Isso aqui dentro do costume deles judaicos, tá? Perdão. A lei é lei estabelecida por eles aí e coisas que eles também trouxeram, sabe? Coisas que eles trouxeram dos ancestrais deles e eles foram preservando. Não tem nada a ver com a Páscoa, porque a Páscoa, eles só comemoraram a Páscoa depois da saída do Egito, tá bom? Deixa eu consertar o que eu falei. A circuncisão, portanto, é um sinal de pertença e de compromisso com a aliança de Deus. Eu tô falando da Páscoa. A circuncisão, ela já acontecia desde Gênesis, como a gente acabou de falar. Quero reforçar 2 ideias bem práticas. Primeiro, Deus não força o relacionamento. Ele chama, promete e espera a resposta. A aliança é baseada em compromisso mútuo. Deus cumpre a parte dele. O povo é chamado para viver em fidelidade. Segundo, o sofrimento humano, muitas vezes é consequência de escolhas de estruturas injustas, mas Deus usa até essas situações para cumprir sua promessa de justiça e restauração. Ele julga os opressores e liberta os oprimidos. O Deus da aliança é um Deus que promete, lembra e cumpre. Ele não idealiza a dor. Ele enfrenta, julga a injustiça e conduz o povo para a liberdade. A saída do Egito é a grande prova de que a aliança divina é real e que a nossa resposta a essa aliança é viver como um povo separado, grato e fiel. Então, tirem da cabeça de vocês, eu não sei se todo mundo pensa assim, mas uma grande parte, eu pensava assim também. Eu pensava assim, poxa, o Deus no Antigo Testamento, ele é um Deus muito rígido, as pessoas não têm muita escolha, você não tem muita liberdade, você tinha que fazer o que ele estava impondo, quando na realidade não era assim. A realidade não era assim. Tanto que vocês já sabem disso, que eu já falei em outras aulas, que quando eles foram entrar em Canaã, desses 600 mil, fora a multidão de estrangeiros que vieram juntos, só os que entraram lá, dos que nasceram no Egito e saíram do Egito, foram só 2, vocês já sabem disso. Então é tudo questão de escolha. O povo reclamava, o povo murmurava, Deus fez tudo o que fez e o povo não conseguia ver gratidão, o povo não conseguia, sabe? Tinham acabado de ver ali o milagre, Deus estava com eles ali, a presença de Deus estava com eles. E não era o suficiente, Deus estava mandando recurso, mas nunca era suficiente.
Eles não queriam ter o trabalho de orar, de falar com Deus. Eles queriam que Deus olhasse, ó, Deus, tu sabe que a gente tá precisando, então manda. Só que com Deus não funciona assim, nunca funcionou assim. Ele olha pra você, ele vê o que você precisa, mas se você não abrir a boca, se relacionar com ele, se você não contar pra ele, se você não falar com ele, vai ficar na mesma. E é assim, sempre foi assim, ok? Ele não força relacionamento. Ele não vai entrar onde ele não foi convidado. E é por isso que o povo sofreu durante tanto tempo. 430, 450 anos, mais ou menos, no Egito. Não foi esse tempo todo de escravidão, talvez aí uns 200 anos, 200 e poucos anos de escravidão. Depois, 40 anos no deserto. Depois, mais tantos anos no exílio. E assim foi, vários exílios. E assim foi, assim foi. Gente, para vocês verem, Deus não força. Deus não força. Mas ele também não vai ficar o tempo todo cuidando de alguém que não quer nada com ele. De livro, a misericórdia dele. Ele vai levantar alguém, um profeta para falar, alguém que vai sofrer, alguém que vai chorar pelo aquele povo, que nem Jeremias. Ele vai levantar alguém em algum período para falar com o povo, só para trazer o povo de volta. Só para trazer o povo de volta. E o que mais me dói em toda essa história é saber que esse mesmo povo rejeitou Deus no Antigo Testamento quando ele vira verbo. Perdão, quando vira verbo, não. Quando ele se materializa em verbo, porque ele já era verbo desde o início. Quando ele se materializa no Novo Testamento e ele desce, ele vem. Esse mesmo povo, os descendentes desse mesmo povo, o rejeitam. Nada mudou. Continua a mesma coisa. Eles rejeitaram o Deus do Antigo Testamento, rejeitaram o Deus encarnado no Novo Testamento. Não mudou. A única coisa que mudou foi o acesso. Antes, no Antigo Testamento, eles não tinham acesso direto a Deus. No Novo, eles já têm. E agora, o povo... Gente, tudo isso faz parte de um grande plano. Se você for ver, é inteligente demais a estratégia que Deus usou. Porque alguém poderia dizer assim, tá, então só o povo de Israel que teve direito à salvação? No Antigo Testamento. Não. Você vai ver que tinha vários estrangeiros, gente de várias partes. Imagina depois ele contando para o povo deles, olha, a gente é assim, agora a gente é judeu, agora a gente é cristão. Judeu não, porque judeu é mais à frente. Agora a gente faz parte do povo de Israel, faz parte do povo da promessa, faz parte do povo da aliança. Imagina essas conexões se multiplicando. Então, se você for ler de uma forma assim muito rápida, você vai achar que foi só o povo de Israel, mas não foi só o povo de Israel. Ok? Bora avançar, porque senão a gente não termina de falar. Agora eu vou falar sobre alguns pontos. O Deus da aliança é um Deus que promete, lembra e cumpre. Ele não idealiza a dor, ele enfrenta e julga a injustiça e condiz o povo à liberdade. A saída do Egito é uma grande prova que a aliança divina é real e que a nossa resposta a essa aliança é viver como um povo separado, grato e fiel. O Deus de aliança, um Deus que sempre promete, que chama, que persevera. E a pergunta que guia meu texto é: por que no Antigo Testamento Deus age com tantos rituais, leis e insistência sobre um povo que muitas vezes não queria servi-lo? Vou responder isso afirmando que tudo revela um amor pedagógico e restaurador, não um plano para causar dor. O povo não tinha acesso a Deus porque Cristo ainda não havia vindo, não tinha vindo. O primeiro ponto, quando eu digo que Deus é o Deus da aliança, quero que vocês entendam que a aliança é um relacionamento com compromisso. Deus não é um legislador distante. Ele faz pactos com as pessoas, Noé, Abraão, Israel, para estabelecer uma história comum, uma aliança que cria identidade. Por isso, quando Deus liberta Israel do Egito, ele não apenas tira um povo da escravidão, ele começa a formar uma nação que carregará a lembrança de quem ele é e do que ele faz. Essa formação exige meios e os rituais e leis são esses meios. Gente, pensa assim, comigo. A aula já está extensa. Pensa junto comigo. Deus, ele é santo. Ele é santo. Para vocês terem noção,
só podia, lá na época dos tabernáculos, dos templos mais à frente, só podia estar diante de Deus os sumos sacerdotes. Quem tentava entrar era consumido. Lá na frente também, tentaram tocar na Arca da Aliança, eram destruídos, eram consumidos. Pra vocês terem noção disso, se você não... e era algo assim muito complexo. Por quê? Quem não vivesse em extrema separação, como Moisés, como os outros sumos sacerdotes, não conseguiriam resistir à glória de Deus. Então não era pro mal. Esses rituais, essas coisas que Deus pedia, esses meios de separação, era para que o povo, de alguma forma, mesmo que limitada, pudessem estar perto de Deus. Porque Deus é santo e o pecado, ele se consome diante da santidade de Deus. Então, como ainda não tinha Cristo ainda não tinha vindo, o Espírito Santo ainda não tinha entrado, tudo isso para nos capacitar. O Espírito Santo lá na frente é ele que vai nos convencer do nosso pecado. Por que a gente para hoje para pensar e olhar para nossa vida lá atrás, a gente vai ter essa magnitude, a gente vai conseguir fazer essa comparação e a gente vai se assustar às vezes. Nossa, eu mudei tanto, eu fiz tanta coisa. Aquela vozinha que fica no nosso ouvido, tipo, dizendo assim, não faz isso não, perdoa, esquece, deixa que eu cuido. Isso é o Espírito Santo. Não vai por aí, não. Não faz isso. Eu tinha botado um. Eu sei, gente, totalmente relativo, não tem nada a ver. Isso não é para todos. Eu tinha botado um piercing na orelha, nessa orelha aqui. E eu tava muito feliz com esse piercing, porque eu queria muito outro furo. E um certo dia, antes de dormir, eu orei e fui dormir. Acho que foi no mesmo dia que eu coloquei o troço na orelha. Quando eu deitei, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim pra mim: isso não combina com o que eu tenho pra você. Na hora, eu ranquei com tarraxa e tudo, começou a sangrar. Depois eu corri, limpei, tirei e joguei fora. Fiquei triste, porque era algo que eu queria, mas eu percebi que obedecer a voz do Espírito Santo era bem melhor pra mim. Já pensou se eu entristeço o Espírito Santo e ele se afasta de mim por causa de um piercing, por causa de um brinco? Deus que me livre. Ranquei ele fora, tá aqui, já deve ter até fechado. Mas é esse tipo de coisa. Então, assim, Michele, hoje, como a gente consegue viver em santidade hoje? Como é que hoje a gente consegue ser santo quando aquele povo não era? É até compreensível, porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Você conseguiria ser santo o suficiente para não ser consumido diante de Deus se não tivesse um Espírito te guiando, te conduzindo, dizendo onde está errando, onde você precisa melhorar, sabe, apontando os seus erros, te constrangendo? Um ou outro que foi separado, que amava Deus na sua totalidade. Eles amavam tanto a Deus que eles se separavam do resto do mundo. Você vai ver a história desses homens, que nem Moisés. Viveram para Deus, serviram a Deus, serviram o povo de Deus e no final perdeu o direito de entrar na terra prometida. Serviu tanto, fez tanto, não é que Deus é injusto, tá? Eu não tô falando sobre isso. O direito de entrar na terra prometida não tem nada a ver com a salvação, tá? Isso aqui só reflete um ato de desobediência que Moisés teve, ok? Vambora. Segundo ponto, os rituais e as separações não são caprichos arbitrários. Eles funcionam como memória ativa, como uma escola de caráter. Vou pular porque eu já falei disso, adiantei e já falei. Como terceiro ponto, a circuncisão é um exemplo emblemático. Ela é um sinal físico da aliança com Abraão. Uma marca que diz: este é o povo de Deus, separação. Mas as escrituras também apontam que Deus deseja de verdade transformação interior, a circuncisão do coração. Assim, o sinal externo serve para identificar e incluir, mas o objetivo final é o compromisso interior. Em contextos como o Êxodo, a circuncisão garantia quem podia participar plenamente da Páscoa e, simbolicamente, quem estava disposto a entrar na vida da aliança. Quem entrava na vida da aliança começava a participar da promessa.
aliança com Deus. Lindo, né? E é maravilhoso porque não ficou algo restrito ao povo de Israel. Foi para todos que quiseram. Inclusive, aquela grande multidão de estrangeiros. Ok? Deixa eu adiantar. Quarto ponto. Por que Deus insiste em Israel mesmo quando o povo resiste? Eu já falei sobre isso também. A resposta está no propósito da aliança. Deus escolheu Israel não por capricho, mas que para que por meio dele todas as nações fossem alcançadas. Lembra que eu falei com vocês da trama que Deus montou para levar o povo para o Egito, para depois conseguir tirar o povo de vários povos que foram para o Egito, e daqueles povos ele tirou outros povos, tirou outro povo, daqueles povos ele tirou outro povo, um povo completamente misto, mas que o propósito de Deus era tornar eles um só, e assim ele fez. Cadê? Vambora. A insistência divina é pedagógica e paciente. Ele corrige disciplina, chama ao arrependimento porque quer restaurar a relação. Não simplesmente punir. O amor que insiste é um amor que prefere restaurar a perder. É um amor que dá tempo para arrependimento. E isso vai acontecer, gente, em toda a história de Israel. Vocês vão ver que o povo sofre, o povo padece, mas o povo não se arrepende, o povo não volta. E eu fiquei em conflito esses dias, porque eu falei, Deus, por que o Senhor investe tanto, perdoa tanto? E ele me fez lembrar sobre o Espírito Santo. Hoje é diferente porque temos o Espírito Santo de Deus, sabe? Eu acho que é por isso que Deus era tão paciente, tão misericordioso com eles. Deus via as limitações deles e olhava para eles assim, sozinho eles não conseguem. Um ou outro consegue, sabe, uns 10%, mas sozinho. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que sem mim, nada podeis fazer. É basicamente isso. É sobre isso. O quinto ponto. Isso nos leva a uma questão difícil. O sofrimento do povo. É crucial afirmar com clareza que conhecer o futuro ou prometer restauração não é o mesmo que planejar o sofrimento. A gente já falou sobre isso também. Eu adianto a aula toda, depois fico sem ter o que falar. A escravidão no Egito é muitas outras dores na história de Israel, de consequências de escolhas humanas, de estruturas, de poder de um mundo caído. Ok, como eu já falei isso, vamos adiantar para o sexto ponto. O amor de Deus no Antigo Testamento é muitas vezes incompreensível, porque ele perdoa quem não merece e ama quem não o ama. Isso aparece em várias histórias. Deus chama repetidamente o povo que falha, restaura líderes que caem e promete bênção, mesmo quando a resposta humana é fraca. Esse amor não é sentimentalismo, é uma decisão de fidelidade. O Criador do universo escolhe reconciliar, porque o propósito maior da aliança é restaurar a comunhão entre Deus e a humanidade. A disciplina, os rituais e as leis são os meios para esse fim. Formar um povo que reflita justiça, misericórdia e santidade. Esse ponto do amor de Deus, eu já acabei explicando para vocês. Eu imagino ele olhando pro povo e dizendo, sem mim, eles não conseguem. Só que é interessante, lembra de novo da linha do tempo? Do rio? Quando a gente tem várias escolhas, a gente tem a capacidade de mudar de opinião 1 milhão de vezes. O mesmo povo que o rejeitou várias vezes, eu acredito que na linha do tempo, que dentro dos multiversos, das probabilidades das escolhas, deveria ter umas 10, onde eles escolhiam a Deus. Só que tinha milhares que eles não escolhiam a Deus. Então a possibilidade de que eles mudassem, que eles se arrependessem, era real. Era real. Assim como eu, como você. A possibilidade de a gente olhar, voltar lá atrás, de alguém que não queria nada com Deus, sem ter relacionamento com Deus. Deus vai olhar, vai investir tanto em mim, tanto em você, porque ele vai olhar e vai dizer, eu tô vendo lá na frente. E eu sei que ela vai escolher uma dessas possibilidades. E até mesmo o fato, talvez de eu não ter escolhido, não mudaria a personalidade nem o amor de Deus. Porque a probabilidade, ela é real. Essa probabilidade, ela existe para todos. Só que ela é regida pelas nossas escolhas. Ok? Sétimo ponto. Qual é o propósito de tudo isso?
Em poucas palavras, formar testemunhas. Deus quer um povo que vive de modo diferente para que o mundo veja nele um reflexo do caráter divino. E a conclusão. Quando leio a história de Êxodo, as exigências do Antigo Testamento, eu vejo um Deus que não orquestra o mal, mas que usa até as consequências do mal para cumprir a sua promessa de restauração. Promessa é essa? Feita a Abraão. Vejo um Deus que insiste porque ama, que disciplina porque quer reconciliar, que cria rituais porque sabe que a memória precisa de sinais. Quando vai ter uma pessoa que agora me fugiu o nome da memória, ele vai perguntar o que dizer para as pessoas acreditar. Deus vai falar para eles: fala de tudo que eu já fiz, sabe? Guarde nas suas memórias, não se esqueçam de tudo que eu já fiz, ok? O Deus da aliança é, portanto, o Deus que promete, forma e perdoa, cujo propósito é trazer a humanidade de volta à comunhão com ele, para que, por meio de um povo transformado, todas as nações conheçam a bênção. Olha que loucura desse caminho. Olha que loucura. Deus vem, anda com o homem, desde o Jardim do Éden. Depois ele tenta continuar com esse relacionamento. Vem o mal, destrói isso. E esse mal, esse nojento, esse dito cujo, ele destrói a nossa conexão com Deus. Ele começa a deixar claro para Adão, hoje minha mente está terrível, para Adão que você é livre para escolher o mal também. E sim, fazia parte do plano de Deus. Só que Deus espera que a gente volte-se para ele, não que a gente dê as costas para ele. E dentro dessa narrativa, dentro desse contexto, o povo vai caminhando a passos largos e vai se distanciando. E é interessante porque Deus podia muito bem estalar os dedos e eles vão escolher o mal mesmo, vou exterminar todo mundo. Mas não. Ele escolhe o caminho de redenção. Ele deixa esse povo que escolheu o mal, que escolheu o pecado, ele deixa esse povo viver, fazer as suas próprias escolhas. Ele aparece, ele fala, ele chama a atenção. Ele volta a mostrar o poder dele, quem ele é, com o intuito e objetivo de restaurar a comunhão. E nesse caminho ele começa a projetar o plano de resgate, o plano de salvação. Que plano é esse, Michele? Ele vai usar lá na frente os profetas para dizer sobre uma nova aliança, sobre um novo tempo. Sobre algo que vai se cumprir e se materializar em Cristo Jesus. Olha que projeto lindo. Ele poderia simplesmente ter destruído e refeito tudo de novo. Poderia, mas não. Ele respeita tanto a mim e a você que ele nos deixou livre para escolher os nossos próprios caminhos, mesmo sabendo que iríamos cair, que iríamos falhar, que iríamos tentar desistir do ministério, tentar desistir do chamado, que colocaremos em cima dele tudo, toda a culpa daquilo que deu errado, de todas as frustrações. Ele sabia, ele viu tudo isso. Gente, não tem como, a nossa mente não tem capacidade para compreender esse amor de Deus. Não tem como. Você consegue olhar para dentro de você e achar 1/3 de algo que seja digno do olhar de Deus? Seja sincero. Muitas vezes hoje, você deve ter já pensado em ter esganado alguém, ter matado alguém. Somos humanos. Quantas vezes você já pensou em escolher o caminho mais fácil hoje? Desistir do evangelho hoje? Quantas vezes você já olhou pro seu lado e disse: não aguento mais, vou jogar o balde, vou largar tudo. Aí do nada você chega em casa, ou do nada você ouve a voz do Espírito Santo e aquilo te acalma. Você fala: não posso abrir mão dessa presença. Não é negociável a sua presença. Que eu perca tudo, como disse Davi, menos a tua presença. Retira de mim tudo. Só não tira o teu espírito. Só não tira a tua presença. Eu preciso de ti. E é interessantíssimo isso. Davi tinha sido ungido, por isso ele tinha a presença. E hoje, todos que querem, todos que desejam, pode ter essa presença com eles. Ok? Então, o que a gente aprendeu nessa aula? O que aprendemos nessa aula? Conseguimos entender que não foi só o povo de Israel que saiu de dentro do Egito.
tá? O povo aqui em casa falando. Não foi só o povo de Israel que saiu de dentro do Egito. Saiu com eles uma multidão de estrangeiros que entraram para dentro do plano divino de Deus, do plano de salvação. Vocês vão entender ao longo, quando vocês vão lendo a Bíblia, você vai ver que tudo é parte do grande plano de salvação. Até chegar o dia em que seremos glorificados, o dia que trocaremos as nossas vestes e que estaremos com Deus Pai. Aprendemos também que Deus, ele não predestina o mal, mas o que ele fez lá atrás em Gênesis foi ter um diálogo, conversando com Abraão. Ele olhou para a dor de Abraão quando ouviu aquelas palavras e fez uma promessa de restauração para Abraão. Isso tudo porque ele amava Abraão. Imagina as coisas que Deus pode fazer por amar você. Quantos testemunhos você tem gerado? Eu tenho um monte para contar. Beijinho, Papai do Céu te abençoe rica e abundantemente. E eu espero muito que essa aula seja de grande edificação para sua vida. Beijo.